Olá! Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quero dar as boas-vindas a todos que querem saber mais sobre nutrição, saúde, qualidade de vida, emagrecimento. O tema do Café no Pelo com hoje é crononutrição. Será que comer em determinado horário do dia faz diferença? Crononutrição, vou fixar aqui. Faz diferença comer mais de manhã, comer menos à noite, pular o café da manhã? Nessa nesse bate-papo de hoje do Café no Pelo, nós vamos falar sobre emagrecimento, a refeição de café da manhã e jantar. Eu quero mostrar para vocês se realmente há diferença no emagrecimento, na saúde e qualidade de vida, se eu como mais de manhã, se eu pulo o café da manhã, comer mais tarde à noite faz diferença, puxar o jantar para mais cedo, será que faz diferença para a qualidade de vida e saúde? Se vocês puderem me dizer se está tudo ok, entendendo, me ouvindo bem, nós vamos começar. Então, crononutrição, vamos falar especificamente de café da manhã e jantar, o que comer, em que horas comer e o quanto isso vai impactar na nossa saúde e qualidade de vida. Crononutrição. Vamos lá, vou fixar aqui. Pedir licença aqui, depois eu vou cortar esse vídeo, dando bug. Olá! Quero dar as boas-vindas a quem vai chegando, quem vai assistir ao vivo, quem vai assistir depois. Boas-vindas. Este é mais um Café no Pelo, toda segunda e quinta, às 7h15 da manhã. Nós estaremos aqui conversando sobre nutrição, saúde, qualidade de vida e principalmente emagrecimento. Aqui nesse canal, nesse espaço, eu trabalho muito com pessoas que querem realmente fazer mudanças de hábitos, ter mais qualidade de vida e principalmente aquelas pessoas que procuram emagrecer com mais sustentabilidade, ou seja, por mais tempo, né? Se manter no peso perdido, que é o grande desafio. Então, aqui a gente fala muito sobre emagrecimento, mas também mudança de hábitos e comportamento. O Café no Pelo de hoje vai falar sobre crononutrição. É um tema que nos ensina o que comer, em que horas comer. Será que faz diferença eu comer mais no jantar, eu puxar o horário do jantar, eu pular o café da manhã? Será que isso é prejudicial à minha saúde? Então, sejam muito bem-vindos e vamos lá falar sobre crononutrição. O que seria esse tema? O que seria a crononutrição? É justamente isso, né? Quando a gente come, tem uma ação central no emagrecimento, no metabolismo e também na nossa saúde mental. Então, sim, hoje os estudos de crononutrição nos apresentam a informação de que o horário que a gente come e o que a gente come vai ser primordial, muito importante para a nossa saúde, qualidade de vida, saúde mental e também no emagrecimento. Então, tem um pouco ou bastante diferença o horário que você come e o que você come. Nessa aula, nós vamos focar no café da manhã e no jantar, que aqui na nossa população ocidental, brasileiro e tal, é um dos erros alimentares que eu vejo mais em consultório, vejo mais aqui com vocês, que é realmente a gente desregular esses horários. E será que isso realmente impactaria? Será que ter horários definidos impacta? Será que o final de semana impacta nessa qualidade de vida, saúde e o emagrecimento? Então, a gente vai entender muito sobre isso. Então, crononutrição nada mais é do que o que comer, em que horas comer, para ter mais saúde, qualidade de vida e o emagrecimento ser mais eficiente. Esses estudos eles começaram em 1985 com um alemão chamado Franz Halber, mas inicialmente os estudos eram com ratos e camundongos.
Esses estudos com animais a gente chama de estudos pré-clínicos. Não são estudos ainda avaliados em seres humanos, porém, eles começam a ter, né, uma relevância a partir do momento que a gente começa a entender o que acontece em algumas situações. Então, antes de mais nada, bom dia, bom dia. Antes de mais nada, o que é interessante a gente saber é que existe algo chamado ciclo circadiano. E eu queria saber de vocês que estão aqui assistindo ou que vai assistir depois, como que tá? Você chega a pular café da manhã? Você tem horários determinados de refeições? Ou cada dia é um dia? Ou durante a semana são horários específicos, mas no final de semana já é tudo diferente? Será que isso impacta na tua saúde, qualidade de vida, coração, emagrecimento? Então, eu queria saber de você aqui, como que são esses seus horários? Então, a gente precisa entender que existe algo chamado ciclo circadiano, que é um período de 24 horas. Eu olho para baixo, gente, porque assim, ó, aqui, ó, tudo escritinho, tudo organizado. Penso a semana toda sobre isso para não faltar nada para vocês. O ciclo circadiano, né, é um evento que acontece em 24 horas no nosso corpo. Né? A gente tem situações fisiológicas. Então, isso para todos nós, para todo mundo, isso acontece igual. Porém, tem pessoas que funcionam um pouquinho mais pela manhã, são mais matutinas, e pessoas que funcionam mais no final do dia. Tá? O pessoal está me respondendo aqui, ó. A Lu não pula o café da manhã, e a Jana, ela treina todos os dias em jejum. Beleza, Jana? Fica até o final dessa live, a gente vai entender um pouquinho mais se isso é um problema ou não, tá? Mas treinar em jejum, já vou te responder, não é um problema. A grande questão aqui que nós vamos falar são sobre horários, vocês vão entender quanto os horários fazem diferença e quanto tomar o café da manhã para o ser humano é mais benéfico à saúde, tá? De acordo com esses estudos, que são estudos recentes, né? Então, falando lá que o alemão começou em 1985, já era nascida. Então, agora, pela relevância desses estudos pré-clínicos em animais, foi começar a entender um pouco mais sobre, né, as nossas situações fisiológicas, o nosso ciclo circadiano, né? Então, durante o período de 24 horas, o nosso corpo ele passa por situações por eventos metabólicos distintos, tá? Como, por exemplo, o próprio sono, né? Que tem o início da produção de melatonina, a queda da produção do cortisol, a fome, as mudanças de temperatura ao longo do dia, onde de manhã a gente tem uma temperatura mais alta, à noite vai caindo essa temperatura, a nossa pressão arterial ela vai oscilando ao longo do dia e maior e menor coordenação, né? Então, durante a noite a gente já está, né? Naturalmente devia estar mais, né? Com a coordenação um pouco mais lenta para ir para o sono e durante o dia mais disposto. O que acontece nos dias atuais é que pode haver uma disrupção desse ciclo circadiano, um desequilíbrio, ou seja, os nossos hábitos eles não são coerentes com as situações fisiológicas que acontecem naturalmente no nosso corpo. Então, isso é muito importante a gente entender para pessoas que querem ter mais longevidade, mais qualidade de vida e mais saúde mental. Respeitar estes horários é mais benéfico de acordo com esses estudos. E quando a gente pensa em crononutrição, o que comer, em que hora comer, se realmente eu preciso ter atenção às refeições, né, nós sincronizamos a alimentação a esse ciclo circadiano e a gente otimiza, né, sincroniza e tem mais saúde e melhor qualidade de vida ao longo dos anos, né? Inclusive, esses estudos falam muito na saúde mental. A gente tem realmente relevância no sistema da glicose e da insulina, no emagrecimento, na saúde mental e na regulação hormonal. Então, ao longo do dia, a gente vai produzindo hormônios e enzimas. Biologicamente, nós estamos programados para isso. Porém, se você tem hábitos que vão de encontro, né? Você acorda, então o ser humano é um animal diurno. Ele está
durante o dia acordado e sobrevivendo, e à noite ele precisa ir para o repouso. Então, é assim que é a sinfonia, né? É assim que é organizada a orquestra biológica do nosso corpo. Liberação de hormônios, de enzimas, trabalho dos órgãos. Porém, quando a gente vai de encontro ou faz algo que é diferente disso, como, por exemplo, é, um trabalhador noturno, aquela pessoa que trabalha à noite, que trabalha no noturno, existe um desequilíbrio aí entre o biológico e o que acontece no dia a dia da pessoa, né? O que acontece no externo. Então, essa alteração faz com que ocorra uma disrupção desse ciclo circadiano, né? Então, aqui, dois hormônios muito claros que a gente pode falar e que mostram a importância para a saúde é o cortisol, né, que é um hormônio liberado principalmente pela manhã, para a gente levantar da cama, sobreviver, trabalhar, ter disposição, e a melatonina, que tem o ciclo diferente do cortisol, que é o hormônio que é liberado mais à noite, ali, né, no final do dia à noite, tem o pico ali à meia-noite, que é o hormônio que nos leva para o descanso, para o sono profundo. E o cortisol, ele já baixa no final do dia. Então, aquela pessoa que está muito estressada, que muda todos os horários, come mais à noite, ela vai ter realmente mais malefícios com isso, né? Então, o estresse, ele eleva o cortisol. Então, a pessoa que o cortisol está elevado de manhã, mas também está elevado durante o dia, né? Então, esses dois hormônios, eles são bem claros, né? Mostram claramente para a gente que realmente existe uma orquestra, né? Então, cada pessoa, dentro desses estudos também, eles conseguiram avaliar que as pessoas não são todas iguais, nós somos indivíduos. E existe o que chama-se de cronotipo, né? Que é o ritmo individual de cada pessoa. Alguns têm o ritmo mais matinal, outros mais noturnos. Mas isso não necessariamente quer dizer que aquela pessoa que tem um ritmo mais noturno, ela vai ter que comer mais à noite, vai ter que botar mais calorias à noite. É, e a gente já vai entender isso. Bom dia, Thay. Passando para dizer que passou um final de semana cozinhando. Parabéns, com certeza a tua semana vai ser muito mais interessante. Bom, depois desses estudos desse alemão com ratos, né, estudos pré-clínicos, começou a perceber realmente a importância de estudar isso. Se comer em tal horário faz diferença, se pular o café da manhã para o ser humano faz diferença, se comer mais à noite, que é o que a nossa população está mais acostumada, né, comer o jantar mais pesado, comer mais calorias à noite, se isso faz diferença para a saúde humana, tá? Então, três cientistas ganharam um prêmio Nobel por descobrir um mecanismo de crononutrição, um mecanismo chamado de relógio biológico. Então, o que eles descobriram? E esses estudos eles foram feitos muito com as pessoas em situação de trabalho noturno, aquelas pessoas que trabalham à noite. Esses foram os principais estudos feitos inicialmente, e também uma planta foi o que trouxe também uma atenção a esses estudos. Sabe aquela plantinha, gente? Eu não me lembro o nome, que ela, a Maria Sem Vergonha, que o pessoal chama, que ela abre durante o dia e à noite ela se fecha. Eu esqueci. Aquela que a gente toca e ela se fecha. Então, essa planta, ela tem um mecanismo acionado pela luz e escuridão. Então, o que acontece? Durante o dia ela se abre, à noite ela fecha. O que eles fizeram para tentar entender um pouco mais isso? Eles colocaram essa plantinha num quarto 100% escuro, onde ela não tinha acesso à luz do dia e luz da noite, e escurecer, perdão, para entender se ela iria fazer esse mecanismo. E o que vocês acham que aconteceu? Ela 100% no escuro. A planta, durante o dia, fazia isso aqui, e à noite fazia isso aqui, como se ela tivesse um relógio. E aí que foi entender que existe um gene chamado gene O-clock, que nós temos, que é um gene central,
é um relógio chamado um relógio central. Então, a gente chama de relógio nos estudos, né? Inclusive, quando a gente vai ver os estudos, eles são, né? Eles colocam os reloginhos ali, e aí descobriu-se que existe esse relógio central, que ele tem uma relação, né, com a sensibilidade, né, de luz e dia, mas que também ele continua ativo, tá? Mesmo no escuro, naquela planta. Então, a ciência começou a descobrir esse relógio central e os relógios periféricos, que são comandados por esse relógio central. Então, a gente vai entender o que atrapalha esse relógio dentro da nossa rotina e o que pode piorar na nossa qualidade de vida ou atrapalhar o teu emagrecimento. Então, esse relógio central, ele trabalha como um sensorzinho. Ele precisa da luz do dia e do escurecer. E os demais são responsáveis pelas produções de hormônios, enzimas, regular a microbiota. Então, a microbiota, a flora intestinal, como popularmente o povo conhece, é regulado também pela luz do dia e luz da noite e pela situação de comer, em que horas comer, qual horário comer. Esse relógio central e os relógios periféricos, eles precisam estar sincronizados, tá? Eles regulam todo o nosso sistema de energia, sistema de fome, de saciedade, consumo alimentar. É um relógio que tem um ciclo de 24 horas, tá? Então, esses relógios, não é, na verdade, não é um reloginho que a gente tem lá, são genes que acabam tendo essa função de organizar o metabolismo conforme o horário do dia, tá? Então, tem situações que realmente, e é muito comum, as pessoas que têm maus hábitos de vida, maus hábitos de sono, de alimentação, comem em horários diferentes. Eu vou contar para vocês até o final da live o quanto isso impacta na saúde, longevidade, qualidade de vida e o quanto isso pode impactar no seu emagrecimento, né? Tanto se você regular esses horários, você consegue emagrecer mais rápido e com melhora no teu metabolismo, ou, né, a gente pode desregular isso aí. Então, essa desregulação, ela aumenta o envelhecimento, maior risco de obesidade, situações inflamatórias, como diabetes, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer. E a amplitude, né, assim, o quanto esses genes conseguem liberar, né, as enzimas e os hormônios ao longo do dia. Então, assim, se está tudo sincronizado e a orquestra está top, essa liberação tem uma amplitude grande. Se por acaso a gente faz alguns hábitos, tem alguns hábitos, ou faz algumas coisas que eu já vou contar para vocês do que desalinha esse ciclo circadiano, quando a gente tem um desalinhamento nesse ciclo, a amplitude é menor. Então, aqueles reloginhos, eles continuam trabalhando, só que com uma amplitude de liberação de enzimas e hormônios muito menor. Então, quanto maior essa amplitude, mais longevidade, mais qualidade de vida, mais saúde mental eu tenho. Quanto menor a amplitude, isso pode piorar, né? Pode não, isso piora a minha longevidade. Então, aumenta o envelhecimento precoce e aquelas doenças crônico-degenerativas que eu falei para vocês, né? Doenças de cunho inflamatório. Então, o ser humano, ele é um animal diurno. Não tem jeito, gente. A gente nasceu para viver durante o dia e para dormir durante a noite. E a gente precisa se alimentar durante o dia. Então, já vai lá a dica que pular o café da manhã não é uma boa para quem quer ter mais longevidade, qualidade de vida e saúde mental. Quando eu falo em saúde mental, aqui também a gente fala de tudo, né? De estresse, de ansiedade, de TDAH, de bipolaridade. A gente fala de situações que acabam pegando a nossa saúde mental, né? A nossa saúde emocional também. Então, é muito interessante que a gente aprenda isso para melhorar esses horários. Porque esse relógio biológico, que regula a alimentação e a queima de gordura, a oxidação dos nutrientes, ela se expressa durante a noite. Então, o que acontece? Durante o dia, a gente está lá apto para absorver, digerir,
usar aqueles metabólicos, né? Usar aqueles nutrientes, e à noite a gente está indo para o repouso, para a reparação celular e para regular também alguns hormônios, né? Os hormônios que não vão permitir com que você tenha fome à noite, os hormônios que não vão, que vão oxidar aqueles nutrientes para gerar energia durante a noite e fazer um estoque. Então, ao longo do dia, a gente está estocando e à noite a gente está usando esse estoque para nos manter dormindo, né? Para você não acordar no meio da noite com fome, tá? Ah, mas eu acordo com fome no meio da noite e não tenho fome no café da manhã. Provavelmente o teu ciclo circadiano está desalinhado, porque isso não está de acordo com a fisiologia do ser humano. O que desalinha esse ciclo circadiano? Vamos lá, anota isso aí, gente. Ah, perdão, antes de dizer o que desalinha, a gente vai falar quais são os sincronizadores. O que a gente precisa ter de boa qualidade para sincronizar aí o nosso ritmo circadiano. A presença de luz natural, principalmente, né? Então, a luz do dia, olha o que pode sincronizar isso. A gente ficar em ambientes fechados, sem entender o que é dia e o que é noite. O que pode sincronizar isso? À noite, a gente ficar com aquela luz do celular que imita a luz natural, que é a luz azul. Então, o que sincroniza muito bem esse ritmo circadiano é a presença de luz, atividade física e o horário regular. Então, o que fica aqui de ensinamento para nós quando a gente entende que o horário regular ele é benéfico para a nossa saúde, qualidade de vida, emagrecimento e longevidade? Que você ter horários determinados para situações como alimentação, exercício físico, horário de sono, horário sincronizado ao longo do dia, isso é mais benéfico para a tua saúde. E por que eles conseguem entender isso? Porque eles avaliam as pessoas, eles avaliaram os indivíduos durante a semana, que tem os horários ali sincronizados, né? Acorda tal horário, toma café da manhã, né? E durante o final de semana, que a grande maioria tem os horários diferenciados, dormem até mais tarde, pula o café da manhã, vai comer só meio-dia, aí depois só come à noite, porque comeu muito no meio-dia. Então, o que eles conseguiram perceber? Que as pessoas que têm o horário do final de semana mais sincronizado, como durante a semana, eles têm mais facilidade de emagrecer, independente do que eles estão comendo no final de semana. E as pessoas que desregulam esses horários, eles vão ter mais dificuldade de emagrecer. Então, esses estudos eles são muito interessantes quando a gente quer entender como potencializar o nosso emagrecimento. Então, essa sincronicidade do metabolismo ou não pode trazer problemas de saúde que afetam o metabolismo, saúde mental. Isso é uma mensagem que eu quero passar aqui para vocês hoje. Né? Por isso a importância dessa consciência de se alimentar quando a gente está, né, de acordo com o nosso ritmo. Né? E como eu falei para vocês, cada indivíduo, às vezes, tem um ritmo diferente, mas não que o ritmo é noturno, de pular o café da manhã, de não comer direito no almoço e jogar todas as calorias para a noite. O ritmo diferenciado é mais em questão de horários. Aí eu começo a funcionar melhor ali no meio-dia, tem pessoas que funcionam melhor mais pela manhã, tem pessoas que funcionam mais melhor ali no final do dia. Mas organizar esses horários ele vai ser fundamental. Os nossos órgãos eles estão também sincronizados com esse relógio central, tá? A produção de insulina, a detoxificação do fígado, o estoque, né, também do fígado. À noite, a gente tem um maior catabolismo, ou seja, a gente quebra mais os nutrientes para se manter num estado, né, de sono e descansando. Então, à noite, a gente tem muita também transformação e liberação hormonal. Então, por exemplo, à noite, existe uma queda de insulina. A insulina não pode estar aumentada. Por quê? Porque ela é quem vai manter a gente em repouso, né? A gente, na verdade, perdão, existe uma liberação do hormônio contrário da insulina. A insulina é aquele hormônio que tira a glicose de dentro do sangue
joga para dentro da célula para gerar energia. Durante a noite, a gente não precisa gerar energia. A gente está descansando, a gente precisa consumir essa energia. Então, à noite, a gente tem o aumento da produção de glucagon, que é o hormônio contrário da insulina, é aquele hormônio que vai nos manter em jejum e que vai catabolizar e que vai aumentar, né, o uso desses nutrientes, né, o uso da queima de gordura como fonte de energia. Então, é realmente interessante comer mais à noite, comer mais carboidrato à noite? Não, porque o carboidrato, principalmente o refinado, como o trigo, as farinhas em geral, né, gente? Então, por exemplo, o pão, mesmo ele sendo integral, tendo mais fibras, tendo índice glicêmico menor, ele é um alimento de uma carga, uma quantidade de açúcar maior, muitas vezes, do que uma batata doce, do que uma mandioquinha. Então, o tipo de carboidrato também pode contribuir, mas principalmente a quantidade de carboidrato e o consumo menor de fibras. Então, quando você consome mais carboidrato à noite, principalmente aquele que vem de açúcar ou de trigo branco ou de farinha branca, mesmo ela sem glúten, é farinha igual, gente. Ela vai quebrar e se transformar em glicose igual o trigo. Então, é independente. Você está comendo uma fatia de pão, não vamos falar uma fatia, porque uma fatia é pouco, né? Mas você está comendo lá um monte de pão à noite, seja ele sem glúten, seja ele com glúten, a quantidade que você está comendo e o tipo do carboidrato vai afetar a produção de insulina. Ela deveria estar mais baixa à noite, você está fazendo um pico de insulina. E aquele glucagon que iria oxidar mais a gordura, ele vai diminuir. Então, à noite, não é interessante a gente se entupir de carboidrato, e muito menos ter refeições mais calóricas, ou com uma digestão mais dificultada. E é justamente isso que acontece, né? As pessoas pulam o café da manhã e vão comer mais calorias à noite. Isso acontece com a grande maioria, que realmente está acima do peso, que não está conseguindo equilibrar seus hormônios, que a saúde mental está bagunçada. Então, a gente precisa organizar isso aí. Então, os trabalhos, vamos lá, vamos falar de trabalho com ratinho, são os trabalhos pré-clínicos. Ele mostra que ratos que comeram mais, é que o rato, na verdade, diferente do ser humano, a vida do rato é noturna, então eles são animais noturnos e nós somos diurnos. Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram os ratinhos e botaram para comer nos horários diferentes. Então, os ratinhos que são animais noturnos, o que que eles fizeram? Eles botaram ratinhos para comer mais durante o dia e ratinhos para comer mais durante a noite. E o que que eles observaram? Aqueles ratos que comeram de acordo com o seu sistema biológico, que é mais à noite, tiveram mais benefícios com relação ao peso. Aqueles ratos que comeram mais durante o dia, e lembrando que o rato tem vida noturna e o nosso é ao contrário, eles ficaram mais obesos, tiveram mais risco de obesidade. Outro trabalho muito interessante mostrou também, né, os ratos comendo mais de manhã e os que comem mais à noite. Aqueles ratos que comem de acordo com seu ciclo biológico tiveram mais longevidade e menos morte. Os ratinhos que comeram mais fora do horário morreram mais ao longo do experimento. Então, os estudos com seres humanos mais impactantes e com mais números de estudos são aqueles que estudam os trabalhadores noturnos, né? Que têm um risco aumentado de doenças cardíacas, obesidade, colesterol aumentado, triglicerídeo aumentado. Então, realmente, as pessoas que trabalham no período noturno, elas precisam de uma atenção melhor com relação à alimentação. Uma alimentação mais rica em antioxidantes, talvez trabalhar com suplementação, uma suplementação que vai auxiliar a diminuir o impacto aí dessa desregulação no ciclo, tá? Então, quais são os disruptores circadianos? Então, o que a gente faz no dia a dia que pode desregular essa sincronização, esse nosso ciclo circadiano, esse nosso relógio biológico? Número um, a cafeína. Não é número um de importância, né? Eu vou citar aqui o que vai atrapalhar esse ciclo circadiano. A cafeína.
Então, a cafeína, de fato, ela atrapalha a produção de melatonina. Então, aquelas pessoas que falam assim, ó, ah, não tem problema, eu posso tomar café à noite, que eu não sinto, que não atrapalha o meu sono. Mas ele afeta a produção de hormônios importantes. Então, cafeína não é para consumir no final do dia. A cafeína em excesso, principalmente para as pessoas que estão ansiosas, vai alterar esse ritmo, vai alterar o cortisol. Então, o café, a indicação é que a gente tome no máximo 4 xícaras de 200 ml de café passado ao longo do dia. Se for para o expresso, talvez vai reduzir isso, e especialmente para pessoas que têm alta situação de estresse e ansiedade crônica. Dietas ricas em açúcar também vão desregular o nosso ciclo circadiano. Então, aquela pessoa que come açúcar desde o café da manhã, ou principalmente à tarde e noite, elas vão alterar a liberação de insulina. Então, dietas ricas em açúcar vão atrapalhar aí a sua qualidade de vida, longevidade, emagrecimento, atrapalhando, desregulando o ciclo circadiano. Dietas ricas em gorduras, então fritura, excesso de gordura de carne, gordura de origem animal, então aquelas dietas super proteicas, à base de bacon, linguiça, carnes, elas realmente também vão impactar na saúde física e mental. Viagens, né, por causa do jet lag, então aqui a gente fala muito de pessoas que viajam muito, ou até mesmo aeromoças, pilotos. Eu atendo muito aeromoças, eu tenho uma grande amiga que é aeromoça, e ela me indicou para uma me indicou para outra, para outra, para outra. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que também organizar horários, né, para as refeições, mesmo que esteja fora, então elas têm que se elas conseguem sentar ali, comer no horário delas, trabalhar com mais antioxidantes, usar talvez uma suplementação que diminua o impacto, né, dessa alteração que é feita. O jet lag social, o que quer dizer isso? O final de semana, como eu expliquei para vocês anteriormente, né? Então, existe uma tendência das pessoas no final de semana bagunçar os horários de refeições, os horários de acordar, de dormir, né? Vão dormir mais tarde, acordam mais tarde, comem uma vez só no dia, comem coisas diferentes. Então, sim, no final de semana, se você é uma pessoa que quer ter mais disposição, mais concentração, uma parte cognitiva, inteligência melhor, mais longevidade, mais qualidade de vida e ainda potencializar o seu emagrecimento, vale muito a pena você olhar para o seu final de semana, organizar horários no final de semana e também manter o ritmo das refeições, podendo, eventualmente, uma ou duas refeições ali na semana, sair um pouquinho ali do ritmo, né? Comer alguma coisa diferente. E aí a gente pede atenção aqui às pessoas que bebem, né? Ao álcool durante o final de semana também, né? O quanto beber, se talvez pode organizar isso melhor, né? E não estourar tanto. E os trabalhadores noturnos também. Então, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis coisas que podem desorganizar o ciclo circadiano. Então, vamos lá. Cafeína, dietas ricas em açúcar, dietas ricas em gordura, viagem, né? Ficar dormindo em horários diferentes, viajando sempre. O sistema de final de semana ali, com horários também diferenciados, e os trabalhadores noturnos. Então, vamos falar um pouquinho sobre jantar e café da manhã. O que os estudos mostram, né? Então, tem estudos, os estudos são muito feitos com mulheres. A grande maioria dos estudos que eu trouxe para cá são com mulheres. Então, aquelas pessoas que jantaram até às 19, 19h30, comparado às pessoas que foram jantar lá pelas 21, 22 horas. O que aconteceu? Todas essas mulheres estavam em dieta hipocalórica, então todas elas consumindo baixa caloria. A grande diferença foi o horário em que elas comeram. Então, houve sim um emagrecimento para os dois, todas as duas situações, todos os dois grupos de mulheres emagreceram. Por quê? Porque elas estão consumindo menos e gastando mais. Então, isso para emagrecer é o fundamental, dieta de baixa caloria. Só que houve diferença, será? Se eu comer mais tarde ou se eu comer mais cedo? Sim. As mulheres que comeram mais cedo perderam mais peso do que as mulheres que comeram
mais tarde. Então, isso mostra que vale a pena se você conseguir antecipar o seu jantar para o mais cedo possível. Por exemplo, 19, 19h30. Eu tenho pacientes, por exemplo, que trabalham à noite. E aí o que a gente faz? Lá pelas 20 horas, que é o horário do intervalo dela, ela faz o jantar dela. Chega em casa e vai dormir às 22 horas, não precisa comer mais. Então a gente conseguiu fazer essa antecipação. E se tiver fome, ela vai comer algo leve e com não tanto carboidrato, né? Uma fruta com menos carboidrato, né? Como, por exemplo, um kiwi, um morango, uma fruta vermelha, a gente vai evitar assim frutas mais doces, como manga, uva, banana, né? Então, apesar da banana ser interessante, seria mais interessante jogar ela lá para o lanche da tarde. Então, ou a gente pode pensar em proteínas à noite ali, né? Um pote de iogurte sem açúcar, um ovo cozido, algo, ou uma gordura, por exemplo, um punhado de castanhas. Poderia ser algo só para ela não dormir com fome. Então, isso acontece, dá para a gente ajustar, vai depender, né, do esforço de cada um e de quanto cada um consegue. Às vezes você não consegue comer no trabalho, né? Você trabalha até às 10 e não consegue comer. Mas às vezes você trabalha até às 10 e às 19, 30, 20 horas você pode fazer uma baita de uma refeição, né? Uma refeição com bastante legumes para te dar saciedade, com frango, com bife, com bolinho de carne, com ovos e talvez com algum carboidrato. Você está trabalhando à noite, é legal ainda colocar o carboidrato ali. Mas aí você vai escolher um carboidrato, por exemplo, batata doce, uma batata inglesa, um milho, que é riquíssimo ali, apesar de ter, né, uma carga de carboidrato grande numa porção dele, não é grande também, né? 2 colheres de sopa, 3 colheres de sopa é uma quantidade super legal. Um grão de bico, eles são fontes de fibras também, vão te dar saciedade. Então, às vezes, você faz uma baita numa refeição ali às 19, 20 horas e não tem fome mais ao chegar em casa. Então, outro estudo mostrando do valor calórico, né? Mostrou pessoas que comiam menos no almoço, 20% das calorias, então distribuiu, né? 15% das calorias no café da manhã, 20% no almoço, 15% no lanche da tarde e 80% das calorias lá, 50% das calorias, desculpa, no jantar. E o outro grupo, ele fez ao contrário, ele comeu ali 50% das calorias no almoço e 20% das calorias no jantar. Então, a gente está comparando dois grupos. Aqueles que comeram menos no almoço e mais no jantar, e aqueles que comeram mais no almoço e menos no jantar. Então, isso é um erro que eu vejo muito comum. A galera pulando café da manhã para emagrecer, no almoço comendo pouco, só comendo frango e salada, só comendo legumes e carne, tirando carboidrato, e aí no meio da tarde já começa a festa, né? Já começa a recompensar aquilo que não comeu, né? Então vai para o chocolate, vai para a pipoca, vai para a bolacha, vai para o pão, vai para o docinho, e à noite pedido de lanche, comendo mais carboidrato, mais pão. Então, isso é muito comum acontecer. Então, não foi só esse experimento. E o que esse experimento mostrou? Que as mulheres que comeram mais calorias no almoço perderam mais peso. As duas perderam peso, porque as duas tinham menos calorias na dieta. Só que uma comia mais, distribuiu as calorias com mais calorias no jantar e a outra com mais calorias no almoço. Então, quem come melhor no almoço perde mais peso e melhora os níveis de glicose e insulina. Por quê? Porque eles estão de acordo com o sistema biológico, com o relógio biológico. Então, é mais interessante comer melhor no almoço e menos calorias no jantar? Muito. É mais interessante antecipar o jantar? Muito. É mais interessante você comer mais cedo no jantar do que pular o café da manhã? Muito. Para o sistema biológico do ser humano, sim. Ah, mas eu como mais à noite, pulo o café da manhã e não como muito no almoço e estou muito saudável. Parabéns. Então, não é para você essa aula. Agora, as pessoas que estão, né, com a saúde mental bagunçada, que precisam de mais foco, mais concentração, que estão ansiosas cronicamente, que estão estressadas, que querem emagrecer mais rápido, elas precisam não, elas podem utilizar essas informações em seu benefício. Outra coisa que mostra também é que existe uma alteração na microbiota também, quando a gente desregula esse relógio biológico. Então, mais inflamação, mais dificuldade de emagrecer. Então,
quando a gente fala de café da manhã, eu falei muito sobre jantar, mas quando a gente fala de café da manhã, ele é uma refeição que melhora o ganho de massa muscular ou protege a massa muscular durante o processo ali das pessoas de emagrecimento. Então, incluir mais proteínas no café da manhã tem se mostrado benéfico. Então, falei duas coisas. Mais proteínas no café da manhã, ele melhora o trabalho de hipertrofia de pessoas que querem ganhar massa muscular, e quem está emagrecendo, ele protege a massa muscular. E falei do jantar, né? Menos quantidade no jantar, menos caloria no jantar e um jantar mais cedo, ele se torna benéfico para quem quer mais longevidade, concentração, qualidade de vida e emagrecer mais rápido. Você emagrece comendo menos calorias, mas você emagrece mais rápido comendo mais cedo e menos no jantar. Mais um estudo aqui mostrando que as mulheres consumiram as mesmas calorias, tá? E aquelas que consumiram mais no café da manhã as calorias perderam mais rápido peso, perderam mais peso. Aquelas que consumiram mais calorias no jantar perderam peso, mas menos do que aquelas do café da manhã. Mas olha só que interessante. Aquelas mulheres que comeram melhor no café da manhã e menos no jantar, elas tiveram uma queda de 33% dos triglicerídeos no sangue. Já aquelas mulheres que comeram mais no jantar, mesmo emagrecendo, elas tiveram um aumento de 14% dos triglicerídeos. Por quê, minha gente? Porque o corpo não está preparado para ter mais calorias no jantar. Ele está preparado para ter mais calorias de manhã e conseguir usar aquilo ali como fonte de energia. À noite você está indo para o descanso. Você precisa poupar, tá bom? Aqui, a Lu perguntou, ó, amor, e tomar vinho, conta? Conta. Vinho também. Vou te contar uma coisa, Lulu. Álcool não é benéfico à saúde. Não é. Ai, mas eu ouvi que tem estudos com vinho, mas não é o vinho, gente, é o resveratrol. O problema do vinho é o álcool. O álcool é um agressor, né, do sistema digestivo, porque ele vai agredindo a mucosa do teu esôfago e estômago, e ele também agride o teu fígado, né? O teu fígado precisa pegar aquela molécula, transformar numa molécula e metabolizar. Por um lado, isso parece ser interessante porque é, você estimula um pouco mais o fígado. Porém, o que que acontece? A gente o consumo diário de álcool não vai ser benéfico dessa forma. Então, se você faz questão de beber, que não é saudável, beber bebida alcoólica não é saudável. Não tem o que a gente discutir, infelizmente não é. Mas se você gosta de beber, o importante é que você equilibre isso. A minha sugestão, se você precisa emagrecer, quer mais qualidade de vida, quer mais longevidade, e está estressada, ansiosa, a minha sugestão é que não faça isso diariamente. Se você é uma pessoa que está super bem, que tem tudo organizado, qualidade de vida, vai viver por anos e quiser beber todos os dias, é uma outra situação. Eu estou falando para quem está precisando emagrecer, diminuir gordura da barriga. Então, se você já faz isso e está ótima a sua saúde, o que nós vamos fazer no time que está ganhando, né? Mas atenção, uma vez por semana, Luz, não tem problema. Então, assim, ó, o que que acontece? Ai, vou tirar o álcool da sua vida, que ele não é saudável. Cara, ele vai ser muito menos saudável do que você beber uma vez por semana que, né, tá dentro ali do teu contexto, você bebe lá com seu marido, tem o diazinho, né, ou com a família, ou com alguém. Então, é mais saudável que você tenha esse social do que você arranque isso aí se não faz sentido para você, tá? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, a gente tem que ter o bom senso, tá? Não é bom senso você beber todos os dias e não é bom senso você beber loucamente como se não houvesse amanhã no final de semana. Você não sabe nem quanto está bebendo. As pessoas não têm nem controle de quanto estão bebendo, né? Então, pensando, a gente está falando de pensar em corpo, qualidade de vida, saúde, bem-estar, longevidade. É isso que eu estou falando, tá? Ah, o Léo falou aqui, eu acho que é Léo Dória.
tá? Sou cadeirante, preciso engordar. Léo, você precisa ganhar peso, não engordar, tá? Você precisa ganhar peso. Quando a gente pensa só no tecido de gordura, né, isso não é interessante. A gente tem que pensar em massa magra e massa gorda. Você provavelmente pode ser necessário ganhar massa gorda também, mas você precisa ganhar peso e ter massa muscular. É isso aí, ganhar peso e melhorar a massa muscular. Estou com problema. Léo, isso é muito individual. O que que você vai precisar fazer? Vai precisar, seria interessante você consultar um nutricionista, e hoje a gente tem nutricionistas particulares, nutricionista por plano e nutricionista, inclusive, pelo SUS, né? Então, aí existem muitas possibilidades. Para organizar um cardápio, você vai precisar comer mais comida, né? Mais alimentos, menos lanches e enriquecer essas tuas refeições com calorias boas. Então, o que que acontece? A gente não vai te dar só caloria de leite condensado só para aumentar as calorias. Antigamente a gente aprendia assim: ah, dá leite condensado, põe manteiga, põe um monte de caloria aí. Não. Então, o que que acontece? Às vezes você não consegue comer aquele volume de comida. Então, a gente consegue botar uma suplementação, então botar um hipercalórico batido com fruta, que é mais fácil de você comer. Mas é importante que você organize todas as suas refeições, né? Um café da manhã que tenha todos os nutrientes, fruta, pães, ovos, pode usar um suco de laranja para acrescentar calorias. Então, você vai ter que organizar isso com um profissional, tá? Infelizmente, eu não consigo te dar um cardápio aqui, mas é isso que você vai ter que fazer: comer mais comida de verdade, tentar reduzir o volume. Então, na sua situação, a gente não vai botar tantos vegetais, porque você não pode emagrecer. Então, a gente vai botar menos vegetais, mais arroz e feijão nesse prato e um bife maior. Então, o espaço dos vegetais para você que precisa ganhar peso é menor. Ah, que bonitinho, olha, ele faz um coraçãozinho aqui. Ó. Feito? É isso, minha gente. Então, pensar em nutrição, às vezes, quando eu preciso algo específico, né? Eu preciso que calcule a minha dieta, eu preciso de um cardápio direcionado, você vai precisar trabalhar com um nutricionista. Então, ali no caso dele, a gente pode incluir sucos, a gente pode incluir bolo, a gente pode incluir, mas as refeições elas têm que ser muito qualitativas, para que ele não ganhe peso de alimentos de baixa qualidade nutricional, ricos em açúcar, e ganhar peso só de calorias, né? Porque ele vai engordar. Para ele proteger massa muscular, ele vai ter que ter proteína em todas as refeições. Então, lá no café da manhã, trabalhar com ovos, com queijo, com leite, com iogurte. No meio da manhã, provavelmente ele vai precisar comer de novo, então essa é a dificuldade. Então, às vezes, faz uma vitamina, que é só tomar. No almoço, fazer aquele pratão, colocar um pouco de vegetais, mas principalmente, então a gente está falando uma dieta diferente de emagrecimento, diferente do emagrecimento, né? No meio da tarde, de novo, uma vitamina, um sanduichão, bota atum, bota sardinha, bota carne moída dentro desse sanduíche, e à noite um pratão igual o almoço, com proteína, com carboidrato, de nada, Léo. Estou na torcida aqui por você, tá bom? Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham aproveitado. A mensagem é que para emagrecer mais rápido, para ter mais qualidade de vida, para ter mais disposição mental, é interessante você regular os horários das suas refeições, é interessante você comer mais calorias durante o dia e menos à noite, e é interessante você antecipar o horário do seu jantar. Então, isso é adaptável a cada indivíduo, cada um vai fazer as suas adaptações para fazer o melhor que pode dentro da sua realidade. É isso, muito obrigada e nos vemos na quinta-feira. Até!